Oi pessoal, eu hoje vou mostrar para vocês o uso das ferramentas, como haviam me pedido, inclusive para ver esses diferentes tipos de cortes. Hoje eu usei um lápis amarelo aqui para reforçar um pouco o desenho, tá? Para tornar mais visível. Uma das questões em relação à criação da imagem, já andaram me perguntando, eu sugiro que vocês façam criações próprias, não se faça uma fotografia e manipule no computador, porque no momento em que você faz a fotografia, você está selecionando também um detalhe e sempre vai entrar esse olhar específico de cada um sobre determinado objeto, coisa ou natureza. E também é para que o desenho, que a imagem se torne mais orgânica também, não necessariamente tem que fazer curvas, você pode trabalhar também com formas geométricas, não é essa a questão, mas que tenha uma criação pessoal, não se basear em modelos e coisas que muitas vezes são imagens estereotipadas, certo? Então, essa ferramenta aqui, a gente tem 5 ferramentas básicas, não necessariamente a gente usa todas, mas e cada uma tem as suas especificidades. Essa aqui, por exemplo, é uma ferramenta em V, que me permite fazer esse tipo de corte, esse tipo de linha de contorno. Por exemplo, aqui, né, eu vou mostrar, eu posso fazer um contorno aqui nesta forma. Se eu apertar mais, eu vou criar uma linha mais funda e mais larga. Se eu fizer deitar um pouco menos a ferramenta, eu vou ter uma linha mais fininha. Então, depende muito da forma como eu utilizo. Outra questão é, se eu utilizar a ferramenta de uma forma muito vertical, ela não anda. Então, é importante vocês acharem o ângulo que serve melhor para fazer o corte. Então, ela funciona também para fazer curvas e tal, e você vai contornando o desenho, então, de uma forma muito tranquila. Aqui, por exemplo, eu reforcei mais, também não estou numa posição muito confortável aqui, mas enfim, e aí acontece, ficou um pouco largo, mas isso aí tudo tem que ser incorporado na imagem, porque não tem voltar atrás, uma vez cortado, cortado está, né? Então, essa ferramenta também você pode fazer pequenas texturas bem interessantes, por exemplo, um tipo de... ela vai dar uma diferença de textura diferente. Por exemplo, se eu usar essa ferramenta que é uma curva mais fechada, ela vai me dar um tipo de textura mais arredondada, digamos. Então, claro que ela também funciona, se eu fizer esse tipo de corte aqui, ela funciona também, por exemplo, para abrir áreas, né? Então, e observem também a forma como eu utilizo aqui, ó, sempre aqui o dedo acaba ajudando, auxiliando na condução da linha que eu quero fazer, tá? Então, eu posso também fazer curvas, inventar outros tipos de texturas, enfim, e se eu abrir uma área maior, também ela vai me dar um certo relevo e vai dar um tipo de textura. Eu vou mostrar aqui um trabalho onde eu utilizei basicamente essas duas ferramentas. No caso, aqui, né, vocês estão vendo uma diferença de textura e de tonalidade também, ou seja, de valor tonal. Essa aqui, que é em vezinho, me deu uma linha mais retinha, mais lisa, e aqui me deu outro tipo de textura nesse fundo. Também eu usei ela às vezes de outra forma e fui descobrindo também outros efeitos que essa ferramenta me deu. Por outro lado, também, por exemplo, essa aqui tem essas linhas mais fininhas em algumas áreas aqui, dá para ver esses contorninhos. Então, funciona com essa ferramenta em V. E essa também para abrir áreas, como aqui dando umas áreas de luz. E aqui misturando com a outra ferramenta também. Então, basicamente, na gravura a gente tem alguns valores, principalmente na gravura preto e branco, temos áreas de luz,
onde são as áreas brancas, onde eu gravo mais. Tenho áreas mais escuras. E vejam aqui nessa folha também tem algumas diferenças, aqui tem áreas de luz, aqui. Então, é importante também observar essas diferenças quando eu realizo um trabalho entre o branco e os pretos na imagem, ou seja, áreas claras e escuras. Nas áreas claras eu gravo mais, enquanto nas escuras eu gravo menos. E é interessante também explorar esses diferentes valores na imagem. Então, tenho as áreas pretas, são áreas, digamos assim, até de um certo respiro, de uma pausa na imagem, enquanto que as áreas de textura funcionam um pouco como passagens, assim como o contraste que cria nas áreas brancas e pretas, porque aí também o meu olho para nessas áreas e quando eu me direciono para outro, digamos, para outra forma, a textura funciona como uma passagem de uma cor para outra. Então, aqui nós temos essa faquinha, tipo, né, faquinha. Ela é muito boa também para fazer delimitar áreas. Por exemplo, eu quero que aqui essa área seja bem delimitada, ou aqui também, às vezes eu uso também essa aqui para delimitar certas áreas. Por quê? Eu não quero que eu não quero que o meu corte avance para a forma seguinte. Então, se eu crio essa delimitação, eu consigo, digamos assim, fazer com que meu corte pare ali. Não sei se conseguem perceber. Então aqui eu já estou usando, aqui criou uma felpinha, então volto com essa faquinha aqui e tiro aqui e, enfim, tiro, porque não pode ficar nenhuma felpa para cima, porque isso depois tem que ser um corte limpo. Onde tiver felpa, no final sempre da gravação, a gente passa uma lixinha de leve, né, para tirar todas as felpinhas e com um pincel a gente retira o que está sobrando, tá? Então, nós vimos essa aqui, que é uma curva mais aberta, ela serve também para abrir áreas maiores, por exemplo. Ó. Por exemplo, eu quero isso aqui branco, então. E vejam também a forma como se usa a ferramenta, também de trabalhar com ela um pouco mais deitada, ela funciona melhor. Certo? Depois, então, eu tenho essa tipo faquinha, desculpe, tipo uma chatinha. Então, aqui, com essa aqui, criam-se relevos e texturas aqui. Às vezes, isso aqui funciona muito bem também como uma textura, quando eu vou passar tinta. Mas, por outro lado, essa aqui me auxilia também a rebaixar algumas áreas que eu não quero que pegue tinta. Então, eu me utilizo dessa ferramenta e deixo essa área mais rebaixada e mais lisa. Aqui, como eu estou trabalhando contra o fio da madeira, a tendência é levantar um pouco essas felpas. Então, eu tenho que virar a madeira e trabalhar de uma forma mais... que isso aí se isso aí me incomoda, eu tenho que retirar. Na realidade, eu não posso deixar felpas para cima. Porque... E outra questão. Digamos aqui, eu tô nesse cantinho, mas eu preciso cortar alguma coisa ali e boto meu dedo aqui. Não. Sempre trabalhar para fora do corpo e jamais botar a mão na frente. Porque se escapa a goiva e o corte é muito ruim. Então, se eu preciso trabalhar para lá, sempre botar a mão atrás e vir aqui, né? Se é algo que eu preciso cuidar mais, aqui tem um cantinho que eu tenho que não posso errar. Então, eu venho com outro dedo aqui e seguro e direciono melhor essa ferramenta. Outra questão é, se eu tiver
uma superfície muito grande, eu estou trabalhando aqui com uma outra imagem, com um compensado, eu posso utilizar também ferramentas maiores, tipo formões, assim, para poder retirar melhor essas áreas, e dependendo da madeira também. Então, existem outros tipos, outros tamanhos de formões, como esses aqui também, que tem um cabinho de madeira que se encaixa bem na mão e que são ferramentas mais profissionais. Não quer dizer que eu não vá utilizar essas ferramentas também aqui nesse trabalho. Aí vai depender muito da imagem e como as coisas vão surgindo, tá? Uma outra coisa, então, é como afiar essas ferramentas. Elas são por exemplo, tem algumas que perdem o fio mais rápido, mas também pegam o fio mais rápido, mais fácil de afiar. Essas aqui, por exemplo, custam a pegar, digamos, perder o fio, mas também custam a pegar o fio depois quando vai afiar. Então, às vezes, a gente tem que ter paciência e ficar algum tempo em cima das ferramentas ali para que sejam afiadas. Por exemplo, aqui, a gente tem também a pedra ardósia, que pode ser utilizado, mas essas lixinhas d'água aqui funcionam muito bem. E eu até, vou dizer uma coisa, eu até gosto mais. Então, às vezes eu uso aqui um pingo de óleo, ou então água mesmo, coloco uma gotinha de água aqui e já me resolvo aqui. Então, eu começo com essa 400 e o que eu faço? Por exemplo, essa aqui em V, eu tenho que posicionar corretamente o ângulo do fio e fazer um movimento num sentido. Depois, no outro sentido. Bem, claro que o tempo é maior do que esse que eu tô mostrando. Depois surgem, agora não tô achando, surgem rebarbinhas por dentro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso pegar um pedacinho aqui e tirar essas rebarbinhas que ficam por dentro da ferramenta. E depois, eu passo num couro para alisar bem o corte. Tá? E aí vocês vão testando na madeira para ver como é que vai ficando o fio. E se não pegar o fio, tem que voltar e insistir um pouco mais. As curvas é que são um pouco mais difíceis, mas não é impossível. Também fazendo esse movimento circular. Na realidade não é um circular, é um vai e vem. Então, também tem que cuidar para colocar exatamente no ângulo, iniciando com uma lixa mais grossa e depois uma mais fininha, tá? E depois eu passo no couro e também passo essa lixinha por dentro. Essa chatinha aqui é bem fácil, né? Então, é só seguir o movimento e fazer a mesma coisa. Assim como essa tipo faca, também a mesma coisa. Então, sempre ter o cuidado de colocar no ângulo a ferramenta. Certo? Então, é isso. Espero ter ajudado vocês um pouco mais para entender a questão da linguagem da xilogravura, respeitando o material. Por exemplo, na madeira eu cuido para trabalhar em direção ao fio. No MDF, no linóleo, pode trabalhar em qualquer direção. Então, cada material tem as suas características e peculiaridades, assim como os formões ou as goitas também, certo? Então, termino aqui deixando essa imagem aqui para vocês, certo? Que é uma gravura que eu fiz a partir de uma fotografia do meu jardim. Um beijo.